Boa noite a vocês que nos acompanham em mais um programa do Evangelho Online. Hoje aqui eu, Paulo Elcanã, juntamente com João Alves e Lúcia Souto. Nós três somos aqui trabalhadores da Federação Espírita Paraibana e na noite de hoje a gente vai estar discutindo um pouco sobre o item 3 do capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item 3, que é preservar-se da avareza, né? Então, como sempre é de costume, você pode pegar a sua água, também colocar ao lado, para que você possa também bebê-la ao final, água fluidificada. Pegue também o seu evangelho e abra então o capítulo 16 para melhor acompanhar a leitura, né, e o debate da noite de hoje, né? E para a gente então iniciar o nosso evangelho, vamos pedir a João para fazer a prece de início. Então, elevemos o pensamento a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai Celestial, pedindo as boas inspirações, pedindo as bênçãos do mundo espiritual superior, para que nós consigamos extrair dessa lição o seu conteúdo moral, que irá transformar os nossos corações e nos pôr em marcha para a retidão divina, para o cumprimento das leis de Deus, que é a nossa meta nesta encarnação. Que a espiritualidade amiga nos ampare, nos proteja e nos permita realizar mais este trabalho em nome do Cristo. Que Deus nos abençoe e que assim seja. Sim, seja. Muito bem. Antes da leitura, gostaria só que a gente fizesse uma contextualização do capítulo, né, e do próprio título que Kardec dá a esse item, porque a gente tem um entendimento melhor, né, até da leitura mesmo. Então, o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, né, nos chama a atenção que nós não podemos estar ao mesmo tempo servindo a duas coisas totalmente distintas, né? Uma vez que Mamon representa a riqueza, né, a matéria em si, né, tudo que é do mundo material. E Deus é a coisa mais espiritual, se assim a gente pode dizer, que existe, né? Então, esse capítulo vai tratar dessas questões. E preservar-se da avareza, né? Então, preservar-se, né, como verbo pronominal, como aqui ele está, tem o sentido de acautelar-vos, né? Você se livrar de, né? E a avareza, que é a questão da mesquinharia, da cobiça, né? E tem outros significados que a gente vai. Mas é importante a gente já ter essa noção para que na leitura a gente entenda melhor a passagem que vamos ler, né? Você pode ler, João, para a gente, por favor? Então, a passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Narra Lucas: Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola: Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: Que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que eu vou colher? Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: Minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: Que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio
e que não é rico diante de Deus. Muito bem. É um puxão de orelha, né? Lúcia, a gente pode aqui começar, assim, Jesus ele foi então indagado, né, ou tentado por uma pessoa da turba para que ele pudesse intervir, né? Intervir no sentido de poder dizer ao irmão daquele que perguntava para que dividisse com ele a herança, né? Então, o que eu gostaria de começar é dizer assim, como é que essa pessoa representa a forma como muitas vezes a gente eleva o nosso pensamento em oração, né? Mas que é uma oração que é por motivos, assim, causas materiais e pessoais, né? Porque dá a entender isso, que o homem ele vai, veja, ele tem um momento com o Cristo e esse momento ele aproveita para questões pessoais, assim, né? E materiais. Ele via que Jesus tinha poder, né? E diz: eu vou utilizar da autoridade dele para meu irmão, que ao que parece no texto estava querendo repartir. Jesus convence meu irmão a repartir, né? E aí qual palavra a gente pode fazer com a gente mesmo? E muitas vezes parece que a gente faz, a gente se mostra como essa pessoa também pedindo, enfim, né? Avarenta. Avarenta. Na realidade não poderia ser diferente, né? Então, Jesus, ele tenta aí, nesse momento, mostrar através da parábola o quanto ainda nós temos a aprender, né? Então, nós temos diversas dificuldades de ordem morais, espirituais, e nesse momento, é importante que nós possamos colocar os ensinamentos de Jesus de uma forma trazendo para o nosso cotidiano, trazendo para a nossa vida diária, porque muitas vezes a gente coloca distante como algo inalcançável, como algo que eu não tenha condições realmente de chegar até lá. E Jesus, ele muito sabiamente, ele traz essa questão para que nós tenhamos cuidado com essa nossa vida material, com o que nós vivenciamos, querendo mostrar que tudo aqui é transitório. Então, o que nos importa na realidade é a nossa vida espiritual. E às vezes fica parecendo um tanto quanto difícil, sim, importa a vida espiritual, mas eu vivo aqui nesse mundo material. E para vivermos nesse mundo material, eu preciso realmente ter algum tipo de condição financeira para que eu possa, se falando em termos financeiros, para que eu possa me manter ou manter minha família. E dentro dessa conjuntura, muitas vezes aí nós começamos nessa busca incessante, vivemos numa sociedade que nos estimula constantemente para o consumo e o consumo excessivo. Então nós estamos sempre procurando obter coisas, obter objetos que muitas vezes nos são desnecessários justamente por essa influência da sociedade que junta as nossas dificuldades, as nossas deficiências morais, porque tudo isso a gente vai ver que não passa se passa pela questão do prazer do indivíduo, numa questão egóica de você poder realmente sentir prazer em torno de uma determinada situação. Então, se eu possuo determinada coisa, determinado objeto, vamos pegar um carro, por exemplo, aquele objeto muitas vezes me dá prazer e me dá condições, ou assim pensa o sujeito, para que eu possa me sentir superior ou me sentir como uma pessoa que tem um determinado poder perante aquela sociedade. Entende? Uhum. Então, é assim que nós vamos ver. Então, é importante a gente procurar entender que a avareza, na realidade, essa mesquinhez, essa falta de generosidade, que vai além, que transcende a questão do financeiro. Então, essa avareza, ela vai muito além, ela vem falar das nossas relações, ela vem falar do nosso afeto pelas outras pessoas. Então, é importante que a gente possa entender que a avareza, ela é
uma doença espiritual, é uma doença do espírito. Então, ela foi colocada como um dos 7 pecados capitais. Então, a gente percebe, mas ao longo do tempo, dentro dessa própria sociedade, isso vai se transformando. Isso vai se transformando e, de uma certa forma, vai envolvendo e vai trazendo um aspecto, Paulo, de prudência. Porque você é uma pessoa prudente, você é uma pessoa que poupa, pensando em quê? Pensando nas suas dificuldades futuras. Uhum. Então, colocando até aí, nesse ponto, a gente pode entender que ele coloca em dúvida até em dúvida a providência divina. Uhum. Então, de amanhã, Deus não irá prover, eu não irei conseguir, entende? E você, de repente, você começa a guardar aquilo ali e muitas vezes vai tirando essa caracterização da própria avareza, como se fosse algo natural, algo benéfico para o indivíduo, mas que é importante você, evidentemente, se você ser prudente, né, é uma coisa. Agora, você ser avarento é outra coisa. Você está preocupado apenas com a questão dos bens materiais, aí é outro detalhe que é importante aí a gente rever. A gente percebe que isso parece ser um sentimento, uma condição de uma sociedade que vai se individualizando, perdendo, né, a referência coletiva, né, porque eu penso em mim e nos meus. Isso. E aí, para eu garantir gerações minhas, materialmente falando, eu preciso acumular bastante, né, e já garantir. Os outros são os outros. Isso não me importa. Cada um que se vire, né? E é interessante porque você falou uma coisa que, na sequência do Evangelho de Lucas, Jesus vai exatamente orientar os discípulos a que eles não se inquietem, né, pelo dia de amanhã. Né? Eles, olha, vejam os corvos, né, as aves do céu, né, que não ceifam, não, e Deus as alimenta. Né? Aí diz assim, não se preocupeis com o que vai de comer ou vestir. Né? Então, mas é evidente que Jesus, ele não está querendo dizer para a gente, dizer assim, olha, usa só uma roupa, tem só uma roupa, né? Na verdade, qual é a nossa postura psicológica diante das coisas materiais, né? Porque, certamente, o avarento, ele vai sempre dizer, não, eu sou prudente. Qual é qual o limite, né? Qual é a posição? Eu lembro que certa vez perguntaram a Chico, porque lá na questão 604 do Livro dos Espíritos, que vai falar sobre a questão da lei de conservação, ele vai dizer lá que o que é necessário, o que é útil é só o necessário. O supérfluo, ele nunca é útil. Nunca é útil, né? Na questão seguinte, eles vão chamar a atenção, eles assim, vede o árabe no deserto. Ele não tem nada. Ele não cria necessidades fantasiosas para si. A gente vive criando necessidades que não são necessárias, né? E aí perguntaram a Chico, o que é o supérfluo, o que é necessário? Porque é uma coisa muito... Aí Chico respondeu na sua sabedoria e disse assim, olha, o pão é necessário, a manteiga, né? Já não é necessário. Então, mas aí, João, Jesus, ele vai chamar a atenção, né? Diz assim, homem, por que você está me utilizando dessa forma, né? Eu não estou para isso. A minha função é outra, né? Exato. E assim, mesmo que a gente não saiba a história desse irmão, né? Porque assim, no contexto judaico, a questão da herança é muito interessante porque tem uma ordem de primogenitura, né? A gente não sabe se esse irmão é o mais velho que está reclamando que o mais novo usurpou o lugar dele, ou se esse irmão é o mais novo e está querendo a parte do mais velho. Então havia todo um contexto entre os judeus, né, de sucessão pela primogenitura, né? E na Bíblia a gente vê muitos casos assim. Então a gente não sabe se era justa primeiro essa reclamação ou não. O que é fato, pelo modo como Jesus responde a ele, é que o que movia esse homem
não era uma questão só de justiça. Jesus percebeu que ele estava com ganância de ter logo na mão a herança. Uhum. Esse é o ponto. Se era justo ou não o dinheiro ir para a mão dele, dinheiro, a gente fala, né? Mas assim, Os bens, né? terras, Gado, enfim. Gado não, porque eles não cultivavam gado, né? Outros animais. A gente fala gado no contexto da gente. Agricultura. Independente de ter sido ou não justa essa reclamação, o que movia, como Paulo falou, a questão psicológica, Jesus percebeu, Jesus lia a alma das pessoas, né, que ele tinha uma ganância. Ele não queria aquilo pela justiça, ele queria colocar as mãos logo para usufruir os bens. E aí Jesus, né, se posiciona primeiro dizendo, como ensinasse a ele, eu não vim aqui para ser juiz e causas materiais de vocês. Eu não vim atender a desejos materiais de vocês. Capricho de vocês. Só que ele diz isso com uma pergunta. Quem me designou para isso? Onde é que você viu dizer que Jesus Nazareno veio para ser juiz de causas materiais, né? O Messias, né? Viria. Exatamente. E eu acho interessante, assim, pegando a cultura judaica, né? E assim, o filho primogênito, ele tinha uma parte maior da herança, não por privilégio, mas porque ele tinha a incumbência de, na falta do pai, ele assumiria a maior responsabilidade diante da família, né? Então ele precisava ter uma reserva maior para poder atender a essas questões. E aí, assim, eu na minha leitura, eu vejo que este homem aqui, como a cultura judaica, ela tinha uma cultura muito, muito forte, né? Você ter um primogênito que tivesse sido, digamos, ludibriado, enganado pelo mais novo, né? Eu acho mais difícil. Eu acredito que aqui, este homem mais novo, né? O irmão mais novo, cobiçando, né? Aquela parte, mas sem ter o reconhecimento da responsabilidade que o irmão maior teria perante a família, né? E aí, então... Mas o Jesus, aí a gente vê, fica didática, né? Ele aproveita aquele momento, dá uma resposta, né? Mas aí conta uma parábola, parece que para fixar, né? Para dar uma fixação no ensinamento do momento ali que ele fez, né? E aí pega, exatamente, uma parábola que o Haroldo chama do rico insensato, né? Que vem exatamente assim, demonstrar, né, Lúcia, quem é senhor da vida, né? Quem é que pode garantir que a gente estará encarnado, gozando desses bens, daqui a 10 segundos? Nenhum de nós pode. E aí esse homem rico aqui, esse grande fazendeiro, né, grande cultivador que teve um recorde de colheita e já não tinha mais onde guardar, onde acumular, né? E aí decide então demolir tudo e criar outros celeiros maiores e tal. E diz assim, olha, agora você vai poder beber, gozar, descansar, porque você já está farto, em detrimento, né, de muitos outros que passam fome. Isso a gente precisa colocar, né? Assim, que a gente vive buscando as coisas, acumulação, as coisas melhores para os filhos, né, para os seus, mas a doutrina espírita ela vem, de certa forma, demolir essa preferência. Muitas vezes, aquele que está conosco hoje foi um inimigo do passado. E hoje a gente... É engraçado, né? Que a gente ontem fez o mal e hoje a gente quer que ele tenha tudo, né? Que ele fique o melhor possível. E muitas vezes aquele outro mendigo que está ali é um espírito caro a gente. Foi um pai, foi uma mãe, né? Uma esposa, um filho. E a gente faz essa distinção simplesmente pela parentela material, carnal, consanguínea, né? Isso. Então, o que a gente poderia, assim, colocar, né? Assim, pegando a parábola do rico insensato, como é que a gente se coloca nesse sentido? Porque parece que esse homem aqui, ele representa a maioria de nós. A maioria de nós tem esse comportamento. Sim, né? sim. A gente vê aí constantemente nas diversas famílias
quando vai haver uma partilha de bens, então muitas vezes naquele momento há uma partilha da família, não é? É da família. É irmão para um lado, irmã para outra, ninguém se entende mais, fazendo esse tipo de cobrança que este homem aí fazia a Jesus naquele momento, né? Uma justiça que eles reclamam, que muitas vezes não é nem de vida. E uma justiça em nome de uma questão financeira que vai além da questão da relação, do amor, do afeto, das relações, que é o primordial aqui na nossa vida. Então, é importante para que a gente possa, para que nós possamos vir a detectar como eu estou, como eu me encontro, se realmente eu sou uma pessoa avarenta, então de que forma eu vou chegar a essa conclusão? Então comece a se perceber, a se autoanalisar. Então, de repente, como é que você se sente ao se desfazer de algo? Não é? Então, seja esse algo grande ou pequeno, qual é o meu grau de dificuldade? Então, nesse momento assim, o que é que realmente vem desenvolver, Paulo, eu fico pensando nessa questão do avarento. Então, muitas vezes é de você se vangloriar, não é? É de você, digamos, ter essa saciedade em possuir as coisas. Então, de você saber que tem ou o outro não tem. Que aí era para ser diferente. Dentro dessa perspectiva, dessa filosofia que a doutrina espírita nos traz, era para a gente pensar nas pessoas como um todo, não apenas ali naquele meu círculo familiar. Mas eu estou pensando sempre em mim. Quando às vezes eu digo assim, pensando até na minha família, mas na realidade, se você for atrás, aquele sentimento, aquela atuação, ela diz respeito primeiramente a você. É como diz assim, né? O pai diz assim, não, eu trabalho muito, a mãe também, para dar o que é de melhor para os filhos. Isso. Mas nenhum de nós, pais, tem a coragem de perguntar, meu filho, o que você quer mesmo? Você quer que eu lhe dê tudo isso que é de bom e do melhor, ou você quer mais a minha presença? E a gente sabe que a resposta vai ser a presença, né? A não ser que o filho já esteja já comprado pelas coisas, né? Mas se for logo do início, vai dizer, não, eu quero a sua presença. Mas aí, não, mas na verdade, eu não trabalho só para você, não, eu trabalho para mim. Talvez eu seja... Pensando na velhice, então, pensando no que os filhos vão ter para poder não, cuidar de e eu você usufruir, eu quero usufruir isso, né? Então, muitas vezes eu boto como desculpa os meus filhos, tal, mas eu quero, na verdade, usufruir, ter as coisas. E olha que às vezes a pessoa não chega nem a usufruir, porque de repente você encontra alguém que está ali colocando na poupançazinha um dinheiro, um determinado dinheiro, e aí fulano já juntou muito e tal, aí eles, não, já estou com uma certa quantia boa, sim, mas você vai fazer o quê? Não, vou deixar lá mais um pouco. Mas você não vai aproveitar para fazer nada, fazer uma viagem, pagar um curso ou qualquer coisa do tipo. Não, ou para você realmente ajudar outras pessoas. Não, eu vou guardar mais um pouco. Daqui a 20 anos, 30 anos, ele ainda está guardando. Então, ele não usufruiu daquilo ali. Ele aumentou o celeiro dele, né? Ampliou esse celeiro, mas, no entanto, ele não está nem usufruindo daquilo que é realmente o que acontece. Quando você tem em excesso, você não dá conta de usar, né, de utilizar tudo aquilo que você acumulou. Aquilo ali muitas vezes entra no campo do esquecimento. Vamos nos colocar aqui no nosso dia a dia. Isso não é apenas com o outro, mas conosco. Às vezes você guarda algo lá na sua despensa, no seu guarda-roupa, que você esquece. Daqui a um tempo, se você for fazer uma arrumação, Paulo, tá lá. Então, eu nem lembrava que eu tinha mais essa calça, essa blusa, essa roupa X, esse objeto tal. Então, essas questões que realmente vai nos envolvendo. E mesmo assim também, a gente vê o quê? O desclarecimento, como a gente colocou aqui, das questões das causas espirituais, que é justamente a importância que se tem de compartilhar. Se você sabe, qual é o correto, Paulo? O correto é que você compartilhe isso comigo. Então, ou com as pessoas
as demais pessoas com quem você convive. Mas aí a gente muitas vezes, a gente vai guardando aquilo ali para a gente e não vai passando para o nosso próximo. Então, quer dizer, você vai acumulando conhecimento, e quando é que isso deveria chegar a um ponto realmente satisfatório? Tá? Então, é quando você passar para o outro. Não é, a gente está fazendo essa cobrança aqui, mas não é apenas isso, você passar para o outro, mas é você colocar em prática. Uhum. Porque se eu vou acumulando conhecimento, e eu não coloco em prática, do que me adiantou aquele conhecimento? Então, me faltou realmente a sabedoria. Então, muitas vezes a gente leva muito para o campo das questões, digamos, materiais. Mas existe esse outro lado, outros lados, né? O avarento emocional, né? O avarento efetivo. Então, não é só o avarento financeiro, aquele que fica guardando o pão ou guardando roupa. Não, existem os outros tipos de avarento, porque isso há uma amplidão maior. Quer dizer, a cobiça ela pode ser de várias frentes, né? Uhum. E aí tem um ditado que eu sempre acho muito interessante, que diz assim, que o dinheiro ele é um excelente empregado, mas é um péssimo patrão. Né? Então, porque a gente quer até levantar essa questão, está já nos nossos pontos finais, mas é importante deixar a mensagem também que o problema não é você possuir as coisas, não é você ter as coisas. Não. A gente está no mundo material, nós precisamos ter as coisas, né? Mas a questão é saber quem é que domina a situação. Sou eu que domino o dinheiro, ou seja, ele é meu empregado, ou ele é quem que me domina. Você se torna escravo dele. Né? Essa é a questão. Não é nem um empregado, é um escravo. Né? Ou seja, a avareza ela está para mamon. Né? Se eu sou avarento, eu estou servindo a mamon. E aí eu não posso servir ao mesmo tempo a mamon e a Deus. Eu preciso reverter esse quadro, né, João? A gente vê assim, né, todo esse aspecto teórico, especulativo das sutilezas da avareza. A gente poderia perguntar, mas eu me vejo muito avarento. Como eu posso, então, me libertar disso? Né? Porque o título de Kardec é preservar-se da avareza. E toda virtude, para ser conquistada, requer exercício. Aristóteles foi um dos maiores filósofos da história, né? Com certeza participou da equipe que trabalhou junto com Jesus, Platão, Sócrates, etc. E ele dizia, assim como os gregos antigos, que a gente adquire a virtude pelo exercício. Ninguém se torna um violinista célebre, senão depois de anos de exercício. E também na parte moral acontece o mesmo. Então, se eu sou avarento, para eu me tornar um dia generoso, que é o oposto da avareza, eu tenho que me exercitar. Você fala, mas eu não tenho vontade, eu não tenho desejo, mas você vai pela razão. Então, fazer um exercício diário, chegar em casa, olha seu guarda-roupa e na razão, mesmo sem ter aquele desejo, mesmo sem ter um sentimento da generosidade, você vai se planejando e diz, a minha meta é essa. E colocando-se metas, você vai aos pouquinhos desenvolvendo generosidade. Senão você não muda nunca. É a vontade que a gente não tem. Tem gente que já faz assim, né? Se eu comprar uma peça, uma camisa, essa que para entrar tem que sair pelo menos uma camisa. Pelo menos, né? Só muda assim. Alguns métodos de... Porque não vai assim, você dormir e acordar generoso. Não existe isso. Todas as virtudes, paciência, humildade, simplicidade, isso é um conceito filosófico e a gente vê na prática. Só se adquire virtude com exercício, como só se adquire músculos com exercício. Né? Então, para ser generoso, é preciso colocar metas de desapego, senão a gente não vai mudar nunca. Muito bem. Então, a gente vê que realmente esses excessos só vai se curar justamente com as virtudes. A virtude ou as virtudes é justamente o caminho. Que é a espiritualização, que é seguir a Deus. Exatamente. Né? Então, muitas vezes você poupa muito, junta muito para na velhice você está bem. Você já está prevendo que vai ficar bem doente, Paulo? Então, você já está prevendo que o que você anda fazendo agora não está de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, aí eu tenho que poupar bem, que é para... Na velhice, né? Eu ser bem assistido. Pagar a conta do que eu fiz de errado, né? Mas, muito bom. Então, fica o convite para a leitura do capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a mamon, e além da leitura, essa reflexão, né? Que é, na verdade, uma postura de vida, né? Uma questão de como a gente se posicionar diante do dinheiro, da riqueza, enfim. Né? E lembrando também que a proposta
do Evangelho um Lar é também estimular você que nos assiste a fazer o seu próprio Evangelho em casa, né? Então você semanalmente escolhe aí um dia, um horário, preferencialmente que todos da casa possam participar, né? Mas mesmo que você seja o único a querer fazer, faça, porque nós nunca estamos sós, né? Os espíritos que nos acompanham também precisam da palavra do Evangelho, assim como nós, né? Então a gente, para agradecer, né, fluidificar a nossa água, a gente vai beber depois. Vamos pedir então a Lúcia para fazer a prece de encerramento. Então vamos nesse instante unirmos aqui o nosso pensamento para que possamos falar com o nosso Pai amantíssimo, agradecendo, Senhor, a Ti, mostrar que neste momento, como em tantos outros, somos sinceramente agradecidos. A nossa gratidão é imensa. A nossa gratidão por tudo que Tu nos concede, por todos os momentos e momentos como este, onde estamos aqui, estudando os ensinamentos trazidos pelo nosso irmão maior Jesus. Para que assim, Senhor, possamos despertar em nós a necessidade da transformação. Para que possamos perceber que ainda somos espíritos com a longa caminhada em busca da evolução. Fazer, Senhor, com que todos os ensinamentos trazidos por esse nosso irmão maior possam ser internalizados paulatinamente e que possamos, assim, transformarmos o nosso íntimo, o nosso interior. Que a Tua paz, que a Tua misericórdia possa se estender por todos os cantos onde haja dor e sofrimento, especialmente, Senhor, aqueles que agora nos assistem. Que a Tua paz possa envolver a todos nós. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, né? E até uma próxima.